Bom dia, pessoal. Hoje começaremos com um conteúdo novo e aí nós falaremos sobre hidrocarbonetos. Aqui nós temos uma breve definição de hidrocarboneto. Um hidrocarboneto é um composto orgânico formado apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Então, olha essa estrutura aqui, ó. Toda a estrutura é formada apenas de carbonos e hidrogênios. Só tem carbono e hidrogênio na molécula. Então eu digo que ela é um hidrocarboneto. Aqui eu tenho um segundo exemplo, apenas carbono e hidrogênios. Se só tem carbono e hidrogênio na estrutura, ela é um hidrocarboneto. Então, hidrocarbonetos são estruturas orgânicas formadas apenas por carbono e hidrogênio. Mas o foco da nossa aula hoje é a nomenclatura desses hidrocarbonetos, ou seja, como dar nome para essas estruturas. Então, aqui eu tenho uma tabelinha clássica, muito interessante, que a gente precisa memorizar, tá? E aí ela vai dizer isso para a gente. Todo nome tem um prefixo, infixo e sufixo, tá? Eu prefiro pensar que todo nome tem um começo, meio e fim. Então vamos começar a pensar dessa forma. Na hora de montar um nome, eu tenho que pensar que ele tem um começo, tem um meio e tem um fim. O começo do meu nome, do nome da estrutura, do nome do hidrocarboneto, ele vai indicar para a gente o número de carbonos que a molécula apresenta nesse momento. Então eu tenho, por exemplo, um carbono. O nome vai começar com met. Dois carbonos. O nome começa com et. Três carbonos. O nome começa com prop. E por aí vai. A parte do meio, eu vou usar an, se só tiver ligações simples. Vou usar en, se apresentar ligação dupla, uma ligação dupla. E vou usar in, se apresentar uma ligação tripla. E todo hidrocarboneto sempre vai terminar com a letra O. Então, essa tabelinha nós vamos usar como base e agora vamos para alguns exemplos para a gente colocar isso aqui em prática. Mas está entendido essa parte? Todo nome tem um começo, meio e fim, ou seja, são três partes que eu preciso analisar. Então vamos para os nossos primeiros exemplos. Na letra A eu tenho um carbono nessa extremidade e um carbono nessa extremidade. Eu tenho dois carbonos nessa estrutura, 1, 2. Pela tabela, dois carbonos, o nome começa com et. Então aqui, ó, et. Et indica que essa molécula tem dois carbonos. Aqui na letra B, prop indica que ela tem 1, 2, 3. Na letra C, but indica que ela tem 1, 2, 3, 4. Pent indica que ela tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E X indica que ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Ou seja, a primeira parte do nome indica a quantidade de carbonos que eu encontro na cadeia linear. A segunda parte do nome, olha só, eu estou vendo aqui poderia ser poderia ser poderia ser in, mas eu vejo em todos os casos an. E por que eu estou usando an em todos esses casos? Porque quando eu tenho apenas ligação simples entre os carbonos, apenas ligação simples entre os carbonos, a parte do meio é an. Então, por exemplo, na letra A eu tenho et, indicando dois carbonos, an, indicando que a ligação entre esses carbonos é ligação simples,
E como eu tenho um hidrocarboneto, ou seja, a molécula só tem carbono e hidrogênio, ela termina em O. Então, daí vem o nome etano. Et, 2 carbonos, an, a ligação entre eles é simples, e O no final, ele é um hidrocarboneto. Letra B. Prop. Eu tenho 1, 2, 3 carbonos, an, porque a ligação entre eles é simples, e O no final, porque é hidrocarboneto. Butano, que é o nosso gás de cozinha. But, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. An, só tem ligação simples entre eles, e O no final, porque é um hidrocarboneto. Pentano, an, só tem ligação simples entre os carbonos. Pente, são 5 carbonos. E O no final, porque ele é hidrocarboneto. Hidrocarboneto, ou seja, é formado apenas de carbono e hidrogênio. Seguindo, agora eu tenho aqui na letra F uma ligação dupla. Aí eu venho na minha tabelinha, opa, se tem ligação dupla, eu vou usar em no nome. Na letra G, eu vejo uma ligação tripla. Aí eu venho aqui na tabelinha, se tem ligação tripla, eu vou usar in no meio. Só tenho ligação simples na molécula toda, uso an. Tem ligação dupla entre carbonos, eu uso en. Tem ligação tripla entre carbonos, eu uso in. Então, o começo do nome é dado pela quantidade de carbonos. Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. But. 4 carbonos, but. Tem uma ligação dupla, então a parte do meio vai ser en. Como só tem carbono e hidrogênio na molécula toda, a parte final vai ser O. Então, olha as 3 partes aqui, but, porque ela tem 4 carbonos, but, porque ela tem 4 carbonos. En, porque aqui ela tem uma ligação dupla. Aqui, in, porque aqui ela tem uma ligação tripla. Todas as duas só tem carbono e hidrogênio, então terminam em O. Aqui, da mesma forma, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, X. 6 carbonos aqui embaixo, X. Olha aqui, 6 carbonos, X. Tem uma ligação dupla, então eu vou usar en. Tem uma ligação tripla, então eu vou usar in. Como só tem carbono e hidrogênio, eu uso O no final. Então, eu tenho meus lindos nomes: buteno, butino, hexeno e hexino. Lembrando sempre que eu tenho um começo, um meio e um fim. Vamos avançar mais um pouquinho? Olha que interessante agora. Tanto na letra J, quanto na letra K, quanto na letra L, eu tenho 6 carbonos. Está numerado aí pra gente. 6. Então, começa com X, X e X. Tanto na letra J, quanto na letra K, quanto na letra L, eu tenho ligação dupla. Tem ligação dupla aqui, tem uma ligação dupla aqui, tem uma ligação dupla aqui. Mas, eu consigo observar que essas moléculas são diferentes. Por que elas são diferentes? Aqui a ligação dupla começa no carbono 1. Aqui a ligação dupla começa no carbono 2. E aqui a ligação tripla começa no carbono 3. Então, são diferentes. Se as moléculas são diferentes, elas precisam apresentar nomes diferentes. Então, eu venho aqui, en indica a ligação dupla, en indica a ligação dupla, en indica a ligação dupla. E o que faz esse número 1 aqui, o número 2 e o número 3? En significa que a ligação dupla está no carbono 1.
2 em significa que a ligação dupla começa no carbono 2. 3 em indica que a ligação dupla começa no carbono 3. Então, toda vez que aparecer um número, esse número está te indicando um carbono onde alguma coisa aparece nesse carbono. Nesse primeiro caso aqui que nós estamos vendo é a ligação dupla. O X1Eno indica que essa molécula tem uma ligação dupla que está no carbono 1. O X2Eno significa que tem uma ligação dupla que começa no carbono 2. E o X3Eno significa que tem uma ligação dupla que começa no carbono 3. Então, vamos lá. Começo do nome, 6 carbonos em cada caso. Todos eles têm en, significa que todas essas estruturas possuem ligação dupla. Todas terminam com O no final, indica que todas são hidrocarbonetos, ou seja, todas elas são formadas apenas de carbono e hidrogênio. Qual é a diferença desse nome para esse e para esse? A posição da ligação dupla. Aqui a ligação dupla está no carbono 1, aqui a ligação dupla está no carbono 2 e aqui a ligação dupla está no carbono 3. Tá ficando legal, certo? Agora continuando. Uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção é na hora de numerar os carbonos. Vamos com calma. Vamos ver o exemplo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. X, certo? 6 carbonos, eu uso X para começar o nome. Tem uma ligação dupla, então vou usar en. Essa ligação dupla começa em qual carbono? 1, 2. A ligação dupla começa no carbono 2, então vou usar 2 en. Agora olha só a letra N. Eu tenho X, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. X, 6 carbonos. Só que aqui está aparecendo um en. Ou seja, ele está te dizendo que a ligação dupla começa no carbono 1. Mas não era para ser assim? 1, 2, 3, 4, 5. Não deveria ser 5 en? Não. A regra diz o seguinte: na hora de contar os carbonos, a gente tem que começar a contar sempre da extremidade mais próxima à ligação dupla ou à ligação tripla. A gente tem que começar a contar os carbonos da extremidade mais próxima à ligação dupla ou ligação tripla. Então, por exemplo, a ligação dupla está mais próxima dessa extremidade aqui. Então, esse é meu carbono 1, esse é meu carbono 2, esse é meu carbono 3 e assim por diante. Já aqui, se eu contar 1, 2, 3, 4, eu encontro a ligação dupla. Mas se eu começar daqui para lá, 1, 2, eu já encontro a ligação dupla no carbono 2. Então, a ligação dupla está mais próxima a essa extremidade. Então, por isso que eu começo a contar daqui. Carbono 1, carbono 2. Então, eu escrevo a ligação dupla começa no carbono 2. Então, numeração dos carbonos. Eu começo a numerar os carbonos a partir da extremidade mais próxima à ligação dupla ou tripla. Na letra M, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na letra N, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comecei daqui porque a ligação dupla está mais próxima a essa extremidade.
E na letra O eu tenho 1, 2. Logo no segundo carbono eu encontro a ligação dupla. E se eu começasse a contar desse lado, 1, 2, 3, 4. Eu só encontraria a ligação dupla no quarto carbono. Então, por isso que a numeração começa desse lado. Então, eu tenho meus amigos X2Eno, X1Eno e X2Eno. Continuando, mais novidade para a gente. Agora com ligação tripla. Aqui eu começo a contar os carbonos a partir desta extremidade, porque é aqui onde a extremidade se encontra mais próxima à ligação tripla, ou seja, a ligação tripla se encontra mais próxima a essa extremidade. Então eu tenho carbono 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, sendo que eu tenho uma ligação tripla começando no carbono 1. Então, o meu nome será pente, 5 carbonos. 1 in. In significa a presença da ligação tripla, que começa no carbono 1. E O no final, porque ele é um hidrocarboneto. Na letra Q eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Contando daqui para cá, eu encontro a ligação tripla logo no carbono 2. 1, 2. Agora, se eu for contar daqui para lá, eu tenho 1, 2, 3. Eu só encontro a ligação tripla no terceiro carbono. Então, a minha numeração tem que ser desse lado, daqui para cá, porque a ligação tripla está mais próxima a essa extremidade. Então, eu tenho carbono 1, carbono 2. Então, por isso, 2 in, ou seja, a ligação tripla está no carbono 2. E na letra R, se eu começar a contar daqui, 1, 2, 3, eu encontro a ligação tripla no carbono 3. Se eu começar a contar daqui, 1, 2, eu encontro a ligação tripla no carbono 2. Então, a minha numeração precisa começar dessa extremidade. Carbono 1, carbono 2. Então, na hora de dar o nome, 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, pente. No carbono 2 começa a ligação tripla. Então, 2, tripla. E como só tem carbono e hidrogênio, o nome termina em O. Então, olha, as mesmas regras que eu uso para quando tem ligação dupla são as mesmas que eu uso quando eu tenho ligação tripla. A diferença é que com ligação dupla eu uso em, com ligação tripla eu uso in. E agora ficou muito divertido, porque eu posso ter numa mesma molécula ligação dupla e ligação tripla. Então, olha que nome interessante. X, 1 em, 3 in e o O no final. Ou X, 1 em, 3 ino. Vamos traduzir esse nome. X, pela tabela, ó, X, eu sei que eu tenho 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, 6 carbonos. 1 em. Esse 1 aqui, 1 em significa em é a presença de ligação dupla. Ou seja, eu tenho uma ligação dupla lá no carbono 1. Então, no carbono 1, eu tenho uma ligação dupla. 3 in. In indica a presença de ligação tripla. Se tem um 3 aqui na frente, é porque eu tenho uma ligação tripla que começa no carbono 3. Então, vamos olhar lá. Ó. Carbono 1 tem uma ligação dupla, realmente. Ó. 1 tem dupla. E 1, 2, 3. No carbono 3, eu tenho uma ligação tripla. 3, ligação tripla. Na letra T, eu tenho duas ligações duplas. Uma no carbono 1, 2,
3. No carbono 1 começa uma ligação dupla e no carbono 3 começa a outra ligação dupla. Então, aqui no nome eu tenho no carbono 1, vírgula, e no carbono 3, estou traduzindo para vocês, tá? No carbono 1 e no carbono 3, eu tenho ligações duplas. Em significa ligação dupla. E esse di aqui? Quando eu tenho duas coisas iguais, eu sempre preciso indicar com di. Di no nome significa a minha molécula tem duas coisas iguais, que nesse caso aqui são duas ligações duplas. E se fossem 3 ligações duplas, aí eu usaria tri. E se fossem 4 ligações duplas, aí eu usaria tetra. Então, di em, igual aqui, ó, di em duas duplas, di em duas duplas, di em duas duplas, ó, duas. Agora aqui eu tenho tri em, 3 em ligação dupla. Tri em, eu tenho 3 ligações duplas. Ó, 1, 2, 3. E esses números aqui servem para indicar aonde começam essas ligações. 1, 3. Uma começa no carbono 1 e a outra começa no carbono 3. 1, 4. Uma começa no carbono 1 e a outra começa no carbono 4. Ó. 1, 2, 3, 4. 2, 4. Uma começa no carbono 2 e a outra começa no carbono 4. Hept, não tem nessa tabela aqui, seria 7 carbonos. Hept, 7 carbonos. 1,3,5 trieno. Tri significa 3. Em 3 ligações duplas. Aonde que estão essas ligações duplas? Uma começa no carbono 1, a outra começa no carbono 3 e a outra começa no carbono 5. Então eu tenho ligação dupla, 1, 2, 3. No carbono 3 eu tenho outra ligação dupla, 4, 5 e no carbono 5 eu tenho outra ligação dupla. Tá? Então, voltando lá no início, para a gente fazer a nossa revisão. O que é um hidrocarboneto? Hidrocarbonetos são moléculas formadas apenas por carbono e hidrogênio. Não tenho mais nada, só carbono e hidrogênio. Como que eu faço para dar nome para esses hidrocarbonetos? Esses nomes têm um começo, um meio e o fim. O começo indica para a gente a quantidade de carbonos de forma linear. Então, se tem um carbono, eu vou usar met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non e 10 dec. Quantidade de carbonos. A parte do meio, eu vou usar an, se só tiver ligação simples, em, quando aparecer ligação dupla, e in, quando aparecer ligação tripla. Como eu só estou trabalhando com hidrocarbonetos, o nome sempre vai terminar em O. No nosso primeiro slide, todos eles usavam an, porque aqui só havia ligação simples entre os carbonos. No nosso segundo slide, a ligação dupla é representada por en. A ligação tripla é representada por in. No nosso terceiro slide, a numeração, ou seja, a indicação. Se eu tenho uma ligação dupla ou se eu tenho uma ligação tripla, eu preciso indicar aonde ela está na molécula. E eu faço essa indicação usando números no nome. En.
ou seja, a ligação dupla se encontra no carbono 1. 2 em, a ligação dupla se encontra no carbono 2. 3 em, a ligação dupla se encontra no carbono 3. No carbono 1, no carbono 2 e no carbono 3. Depois, a mesma coisa, se eu tenho ligação dupla, eu preciso indicar a sua posição. Mas eu preciso ter o cuidado de começar a contar os carbonos sempre a partir da extremidade mais próxima à ligação dupla ou tripla. Aqui a ligação dupla está mais próxima dessa extremidade. Então eu começo a contar daqui. 1, 2. Aqui a ligação dupla está mais próxima dessa extremidade. Então eu começo a contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na letra O, a ligação dupla está mais próxima dessa extremidade. Então eu começo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com a ligação tripla acontece a mesma coisa. O pente 1-ino significa que tem uma ligação tripla no carbono 1. O pente 2-ino significa que tem uma ligação tripla no carbono 2. No pente 2-ino significa que tem uma ligação tripla no carbono 2. Mas engraçado, parece diferente. Parece, mas não é. São exatamente iguais. Essa molécula tem uma ligação tripla que começa no carbono 2. E essa molécula também tem uma ligação tripla que começa no carbono 2. 1, 2. Aqui, 1, 2. E o caso onde eu posso ter uma dupla e uma tripla, ou duas duplas, ou três duplas, ou posso ter duas triplas, três triplas e por aí vai. Simples. 1-en significa que tem ligação dupla no carbono 1. 3-in tem ligação tripla no carbono 3. Quando eu tenho duas coisas iguais, eu preciso usar di. Quando eu tenho três coisas iguais, eu preciso usar tri. En e en significa a presença de ligação dupla. Então eu tenho ligações duplas. Nesse caso, eu tenho no carbono 1 e no carbono 3, começando as ligações duplas. Aqui eu tenho no carbono 1 e no carbono 4, começando as ligações duplas. Aqui eu tenho no carbono 2 e no carbono 4. E aqui eu tenho no 1, no 3 e no 5. Então é isso. É importante que vocês usem essa aula. Façam o resumo no caderno. Copiem no caderno todos os exemplos. Transcrevam as definições, as regras, tudo que foi falado e bom estudo a todos.